Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, inverno de 1985. A chuva caía em cortinas geladas sobre as ruas escuras e estreitas do South Side. James Carter, de 28 anos, caminhava rapidamente até seu carro, um coupé azul simples, depois de sair do trabalho na biblioteca pública. Ele havia passado o dia organizando oficinas de leitura para crianças da vizinhança. Em sua mente ele pensava em sua filha de 10 anos, Emily, com quem iria se encontrar para contar sobre seu dia. De repente faróis brilhantes o cegaram. Sirenes soaram. 3 carros de polícia bloquearam a rua. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, policiais fortemente armados saíram dos veículos e o derrubaram no chão. James Carter, você está preso pelo assassinato de Michael Reynolds, gritou um deles, com o rosto impassível. James ficou paralisado de incredulidade. Michael Reynolds. Ele nem sequer conhecia o homem. Os vizinhos, testemunhas da cena, murmuravam, alguns assustados, outros já convencidos de sua culpa. Medo e injustiça se misturavam no ar úmido. Na delegacia, os interrogatórios foram brutais. Os policiais eram alheios a qualquer nuance, seu único objetivo parecia ser cumprir formalidades. James explicou que era inocente, que tinha um álibi sólido, passará a tarde toda na biblioteca. Mas ninguém o ouviu. Suas palavras foram descartadas como desculpas. O preconceito racial pairava no ar como uma nuvem invisível, porém sufocante. O julgamento foi uma trágica formalidade. Testemunhas duvidosas alegaram tê-lo visto na cena do crime. As provas foram fabricadas ou interpretadas contra ele. James, confuso e furioso, viu sua vida desmoronar diante de seus olhos. O júri, quase unanimemente branco, proferiu seu veredicto, 60 anos de prisão. Enquanto aguardava o veredicto final, ele pensou em Emily. Como poderia explicar à filha que ela jamais veria o pai livre novamente? Como poderia proteger a dignidade dela em um mundo que parecia tê-lo esquecido? James sentiu uma raiva gélida crescer dentro de si, mas também uma determinação renovada. Ele provaria sua inocência, mesmo atrás das grades. Naquela noite, em sua cela fria e escura, ele escreveu em um pedaço de papel: "Não deixarei que o ódio decida minha vida. Um dia, a verdade virá à tona." E assim começou o pesadelo de 60 anos que mudaria sua vida, e a vida de todos que cruzassem seu caminho. A cadeia do condado de Cook era um mundo à parte, fria e implacável. As paredes cinzentas e úmidas pareciam absorver toda a esperança. James Carter atravessou as pesadas portas de metal pela primeira vez, com o coração acelerado, mas o espírito ainda mais determinado. Ele sabia que precisava sobreviver, mas acima de tudo, preservar sua dignidade. Desde os primeiros instantes, ele compreendeu a extensão da brutalidade, detentos agressivos, guardas autoritários e um sistema que recompensava o medo e a submissão. James se viu em uma cela minúscula, com apenas uma pequena janela alta para entrada de luz. A cama de metal rangia e o frio o consumia todas as noites. Mas James não se deixou abater. Passava os dias lendo e escrevendo. Os livros se tornaram seus companheiros, janelas para um mundo onde a justiça ainda existia. Escrevia para Emily sempre que podia, embora cada carta passasse pela censura dos guardas. Suas palavras eram fios de esperança que ele estendia para o mundo. Aos poucos, James chamou a atenção de alguns dos detentos por sua sabedoria e compostura. Entre eles estava Marcus Thompson, um ex-advogado em desgraça que se aproximou dele. Marcus havia testemunhado injustiças demais para se surpreender com a história de James, e pressentiu nele algo de valor. Fogo da verdade que se recusava a desaparecer. Você não está sozinho, James. Sempre há um jeito de provar o que eles se recusam a ver, mas você precisa ser estratégico. James assentiu com a cabeça. Ele sabia que o caminho pela frente seria longo, que a prisão poderia destruir seu corpo e sua mente, mas se recusava a deixar o ódio vencer. Todas as manhãs ele acordava com um objetivo: sobreviva, reflita e espere o momento certo para revelar a verdade. Com Marcus ele começou a examinar os documentos do julgamento, anotando cada inconsistência, cada depoimento duvidoso, cada omissão. Eles sabiam que reconstruir sua inocência seria uma batalha titânica contra o tempo, o sistema e a indiferença da sociedade. Mas pela primeira vez desde sua prisão, James sentiu um vislumbre de esperança. Havia uma falha no sistema judiciário, e ele estava determinado a encontrá-la. Enquanto isso, lá fora, Emily crescia, alheia ao pesadelo que seu pai vivia todos os dias. Mas em algum lugar, um laço invisível ainda os unia, um laço que a prisão jamais poderia romper.
Os anos passaram lentamente atrás das grades. Cada dia era semelhante ao anterior. Rotinas rígidas, refeições escassas, conversas sufocadas pela desconfiança. Mas James Carter aprenderá a transformar aquela prisão em um espaço para reflexão e estratégia. Suas longas horas de leitura e escrita aguçaram sua mente, e cada detalhe do julgamento permanecia gravado em sua memória. Certo dia Marcus Thompson entregou-lhe uma pasta grossa, amarelada pelo tempo. Veja isto, James. Consegui obter alguns relatórios que ninguém nunca analisou. Há inconsistências, depoimentos que não batem. James sentiu seu coração acelerar. Por anos, ele acreditou que seu destino estava selado. Mas agora, pela primeira vez, ele vislumbrou uma chance de restaurar a verdade. Enquanto isso, fora de casa, Emily Carter havia crescido. Aos 25 anos, tornará-se uma advogada brilhante e determinada, mas ainda desconhecia a extensão total da injustiça sofrida por seu pai. Sua pesquisa sobre casos não resolvidos na vizinhança a levou a encontrar documentos relacionados ao julgamento de James. Sem saber, ela começou a reconstruir as peças do quebra-cabeça que seu pai havia acumulado pacientemente. Na prisão, James recebia as cartas dela com uma regularidade que aquecia seu coração. Cada palavra de Emily era um sopro de esperança. Ela ainda não sabia de tudo, mas ele pressentia que ela poderia se tornar sua maior aliada. Certa noite, sozinho em sua cela, James releu o depoimento crucial que selara seu destino. Ele notou um detalhe que ninguém mais havia mencionado. A testemunha alegava tê-lo visto em um local específico, em um horário específico. Mas a escala de trabalho e os registros da biblioteca provavam o contrário. Uma falha finalmente foi revelada. Mas o caminho à frente ainda era perigoso. Alguns guardas, cúmplices ou indiferentes, observavam cada movimento seu. James sabia que cada erro poderia ser custoso. Então planejou em silêncio. Usando Marcus como intermediário com o mundo exterior e Emily como a futura chave para abrir a prisão de mentiras que o mantivera cativo por tantos anos. Essa descoberta despertou nele uma profunda convicção. A verdade não podia ser aprisionada. E chegaria o dia em que a justiça seria feita. Quase 40 anos haviam se passado desde a prisão de James Carter. Seus cabelos, antes negros como a noite, agora eram prateados, e suas mãos carregavam as marcas do tempo e da prisão. Mas seu espírito, aguçado e determinado, permanecia intacto. Em uma manhã gelada, Marcus Thompson entrou apressadamente na cela de James com uma pasta agarrada ao peito. James, você não vai acreditar nisso, ele começou com a voz trêmula. James sentou-se de repente, com o coração batendo descontroladamente. O que? Ele perguntou, sentindo a adrenalina subir. Marcus colocou os papéis sobre a cama de metal. Uma série de documentos e correspondências interceptadas revelou o inimaginável. O verdadeiro culpado pelo assassinato de Michael Reynolds não foi apenas alguém famoso, mas sim o irmão do juiz que o condenou. O choque foi instantâneo. James sentiu uma raiva gélida crescer dentro de si, mas também uma clareza repentina. Tudo fazia sentido. A pressa do juiz, a intransigência do júri, as provas fabricadas. Este não era simplesmente um julgamento injusto, era uma conspiração cuidadosamente orquestrada para destruí-lo. Como? Como eles puderam? James murmurou algo, com os olhos fixos nos documentos. Eles usaram o sistema judiciário como arma. Mas agora temos as provas. Com Emily podemos reabrir seu caso e expor tudo. Marcus respondeu. Essa revelação mudou tudo. Após décadas de desespero, James sentiu uma onda de liberdade interior. Ele começou a planejar meticulosamente cada passo. Como Emily, agora uma advogada habilidosa e respeitada, poderia apresentar as provas. Como Marcus poderia pressionar o sistema judiciário corrupto. E como James poderia finalmente se recuperar. Sua vida e dignidade. Em sua cela, James aproveitou um momento para escrever para Emily. A verdade que buscamos por 40 anos existe. Preparem-se, pois o mundo finalmente conhecerá a justiça. Pela primeira vez desde sua prisão, ele sentiu que o fim do seu pesadelo estava se aproximando. Mas ele também sabia que o caminho continuava perigoso. Alguns jamais desejariam que a verdade viesse à tona, e ele teria que enfrentar forças dispostas a tudo para proteger seus segredos. Naquela noite, James Carter não conseguiu dormir. Ele contemplou as estrelas através da pequena janela de sua cela e murmurou. Eles tentaram me acorrentar, mas a verdade é mais forte que as mentiras deles. Após 40 longos anos atrás das grades, o tão esperado dia chegou. Graças aos esforços conjuntos de Marcus Thompson e Emily Carter, o caso de James foi reaberto.
As novas provas eram irrefutáveis, os documentos interceptados, as testemunhas esquecidas e, sobretudo, a revelação de que o irmão do juiz havia orquestrado sua prisão. O tribunal estava lotado. A imprensa, alertada por Emily, acompanhava avidamente cada detalhe. Os rostos que outrora o haviam condenado agora estavam sob os holofotes. James, vestido com um uniforme de presidiário, entrou na sala com uma dignidade que inspirava respeito. Cada passo ressoava como uma declaração silenciosa: a injustiça não duraria para sempre. O juiz, desta vez imparcial e vinculado à transparência do julgamento, ouviu atentamente os argumentos. Emily, com a segurança fruto de décadas de preparação, apresentou as provas e demonstrou a corrupção e a manipulação que destruíram a vida de seu pai. Marcus, fiel ao seu papel, explicou as inconsistências e as provas falsificadas do passado. Após horas de tensão insuportável, o veredicto foi proferido. James Carter era inocente e lágrimas escorriam por suas bochechas quando as grades, símbolo de 40 anos de privação, finalmente se abriram. No saguão do tribunal, Emily correu em sua direção. Eles se beijaram, liberando todos os anos de dor, medo e incerteza. Pai, você finalmente está livre. Ela murmurou com lágrimas nos olhos. Não, Emily, nós somos livres. Porque a verdade sobreviveu, respondeu James com a voz trêmula mas orgulhosa. A comunidade que outrora duvidara dele uniu-se para celebrar o seu regresso. James tornou-se um símbolo vivo de resiliência, justiça e a luta contra o racismo institucional, mas ele sabia que sua luta não havia terminado. Então, dedicou-se a ajudar aqueles que, como ele, haviam sido vítimas de injustiça. Dessa vez, olhando para o céu, James sorriu com a certeza de que 60 anos de prisão não conseguiram suprimir a verdade. Ela havia sobrevivido, e com ela, a esperança de milhões de vidas destruídas.